Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Depois de um assassinato de revirar o estômago em Ohio, a polícia acha 2 possíveis suspeitos. Eu sinto as vibrações. Uma médium sabe qual deles é o assassino. Eu senti que havia outra pessoa. Ele pode levar a culpa, mas não foi ele. Na Califórnia, uma jovem desaparece e um assassino está à solta. Não, não! Pais desesperados querem sua filha de volta. Uma médium consegue ver onde ela está. Eu senti o chão árido. Ela não estava num túmulo, mas não estava na superfície. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores específicos. Traição. Agosto de 1988 em Cheyenne, Ohio. Hora de aproveitar o fim do verão antes que chegue o frio do inverno. E aí, Roger? Já achou alguma coisa? Karen Harding, de 19 anos, está começando vida nova em Cheyenne com o marido Roger e sua filha, ainda neném. Estão na casa da mãe de Karen, Joan, até acharem uma casa para eles. Mas que bagunça que está esse bercinho. Depois do jantar, em 3 de agosto, a vovó orgulhosa concorda em cuidar da neta para o jovem casal sair por algumas horas. Toma conta direitinho. Karen, aos 15 anos, fez um teste de QI e atingiu um nível de gênio. Ela planeja voltar a estudar para se formar em arqueologia. Até logo. Tchau. Ela e a pequena família têm um belo futuro à frente. Karen e Roger ainda não chegaram quando Joan vai dormir. Ela tenta não se preocupar. Na manhã seguinte, Joan acorda com a neta chorando. Alguma coisa não está certa. O jovem casal ainda não chegou. E o carro deles não está. Karen, atenda. Atenda, Karen. Eu estou na polícia. Olha, eu sinto muito. Joan, se estiver aí. Roger está na cadeia. Atenda. Mas onde está Karen? Karen. Eu quero informar um desaparecimento. Karen Harding. Ela tem 19 anos e está... Quando os policiais ouvem a descrição, pedem a Joan para ir à delegacia de polícia de Cheyenne. Por favor, você pode sentar aqui. Está bem. Pode me dizer onde sua filha foi ontem à noite? Eles foram ao cinema, depois iam jantar e depois iam dançar um pouco. Depois de reunir informações básicas sobre Karen, o detetive manda que levem Roger até ele. Tragam Roger Wolf aqui. Sr. Harding, eu tenho notícias ruins. Nós descobrimos um corpo feminino hoje de manhã que acreditamos ser o da sua filha. E aqui estão as fotos. Fotos que confirmam o que o seu coração pressente. O corpo é o de sua filha. Joan, cadê a Karen? Ninguém acredita. Roger, ontem à noite, depois que você foi preso, o detetive explica que na noite anterior recebeu uma ligação sobre um corpo que estava perto dos trilhos da ferrovia no centro de Cheyenne.
Um patrulheiro achou Karen. Reconstituição. A violência era inimaginável. Introduziram uma cavilha de ferrovia em sua têmpora. Roger conta ao detetive sobre um homem chamado David que estava com eles naquela noite. Oi. Eles sempre saíam juntos. E aí? Roger e David beberam excessivamente e perderam o controle. Pra mim já chega, cara. Para! Quer saber? Para! Pô, senta aí, cara! Para com isso! Eu tô calmo, ele é que tem que estar calmo. Ei! Saiam do meu bar agora! Saiam! Se eu sair, ele tem que sair também. Foi quando a bartender chamou a polícia. O policial de Xenia, Dan Savage, confrontou Roger. Esse rapaz em particular falava muito alto, era rude com todo mundo. Ele estava intoxicado e foi muito agressivo comigo. Eu logo vi que ele tinha que ser preso por desordem e por estar bêbado. E eu coloquei na viatura. Savage viu Karen lá. Ela disse, é o meu marido. Ele é o meu marido. Ele estava com a chave do nosso carro e jogou no chão. Ela não achava a chave. Disse que tinha que ir para casa e não tinha dinheiro. Aí eu peguei a carteira dele e dei a ela. Sabe, eu não queria que ela ficasse ali. Savage disse para ela pegar um táxi. Aí vem esse cara, estende a mão e diz, eu cuido dela, Sr. Savage. Tem certeza? Pode deixar, eu cuido dela. Eu perguntei para ela, você conhece ele? Tem certeza? Tem certeza? Ela disse, eu acho que vou ficar bem. Tudo bem, você está bem aqui. O meu marido conhece ele, eu vou ficar bem. Eu disse, tá bom. Aí saí de lá, fui para a delegacia e fiz o registro. Não havia nada que indicasse que Karen estava em perigo. Logo, a polícia prende David Myers. Oi, Sr. Myers. Eles precisam de O senhor já respostas. sabe por que está aqui. O senhor, por acaso, deu... Primeiro, ele nega ter visto Karen. Depois diz que eles foram expulsos do bar. Mas depois muda a história. Diz que viu Karen depois que a polícia foi embora. Ela estava no estacionamento procurando a chave do carro. Quer uma carona para casa? Não, eu tô procurando. Ele alega que ela disse que chegaria em casa sozinha. E jura que não a machucou durante o interrogatório. O detetive vê o policial Savage. Dá licença um instante. Você viu aquele cara? Eu disse, vi. É o cara que ficou com ela. Disse que ia cuidar dela ontem. Esse é o homem que disse que ia ficar com ela. É um momento chocante para Savage. Mas ele disse que ia ficar com ela. Você fica pensando, droga, por que eu não disse não? Você vem comigo. Isso nunca saiu da minha cabeça pelo resto da minha carreira. O promotor do distrito de Green, Bill Skank, assume o caso. A minha primeira reação foi de um completo choque. Quer dizer, silêncio, e aí... Ai, meu Deus. Mas que tipo de monstro faria uma coisa dessas? Eu estou investigando um caso de... O promotor imediatamente consegue um mandado de busca para o carro e a casa de Myers. Porque podia haver vestígios de sangue na cena do crime no carro ou nas roupas dele. Ele pode ter levado algumas coisas pessoais dela. Bom, acontece que achamos a carteira dela do carro dele. Achamos roupas com sangue na mala do carro. E eram roupas de homem. Então imaginamos, peraí, ele estava usando esta roupa. Então ele tirou e colocou na mala do carro. Ele é preso, é acusado de homicídio qualificado com agravantes. Daí pensamos, achamos que ia ser muito fácil. Mas acontece uma reviravolta surpreendente. Aparece uma mulher dizendo saber quem matou Karen. E que não foi David Myers. Ela disse que o ex-marido, Paul Tufts, furou os pneus do carro dela com cavilhas de ferrovia, como a que foi usada para matar Karen. Ele estava à espreita dela, espionando a casa que fica perto da ferrovia.
Ela disse que uma noite Tufts a atacou. Eu quero falar com você um instante. Olha, tá vendo o pátio de manobras ali? Eu matei uma mulher lá e vou te matar também. Fica quieta, para. Aí eu disse, será possível que ele tenha feito isso? Ou será possível que eu peguei o homem errado? Fica quieta. Eles fizeram isso juntos? Aconteceu alguma coisa bizarra que não sabemos? Susan! Talvez, num momento de raiva, tenha sido ele quem matou. E tudo isso começou a passar na minha cabeça. E é muito, muito preocupante. O promotor achou que seria fácil. Não era. Ele vai recorrer a uma fonte improvável de esclarecimentos. Uma médium que teme que haja mais violência no futuro. Carrie, aqui é o Bill. A polícia de Xenia, em Ohio, tem 2 suspeitos do assassinato de Karen Harding, de 19 anos. David Myers estava com Karen na noite em que ela morreu. Me larga dele! Mas há a alegação de que o outro homem, Paul Tufts, ter dito que foi ele. O promotor Bill Skank recorre à médium Carol Kirkpatrick, esperando que sua capacidade notável possa ajudar. Eu sinto ele. É ótimo trabalhar com o Bill, porque ele tem a mente aberta. A maioria dos policiais tem um lado intuitivo grande e são capazes de captar se continuarem com a mente aberta. É isso mesmo que você sente, que você vê? É como se nós fôssemos garimpeiros. Você imagina que o ouro já foi todo retirado do rio, mas nunca se sabe se pode-se achar alguma coisa. Aí eu pensei, vamos trazer a Carol aqui e deixar ela andar pela cena do crime para ver o que ela consegue captar. Não está em casa. Quando ela foi chamada, eu não esperava que ela resolvesse ou solucionasse o caso. De certo modo, nós já tínhamos o caso resolvido. Nós sabíamos quem tinha sido. Mas havia essas questões perturbadoras. Ele não dá detalhes à médium. Ela faz tudo sozinha. O que eu vou achar lá é a atividade e a energia encenadas nesse espaço onde aconteceu. Porque está embutido lá. E eu consigo ver, sentir e indicar quem estava lá. Algumas pessoas especulam sobre o que pode ter acontecido numa cena de crime, mas o que aconteceu foi só um incidente. E é isso que eu quero ver. Eu só vou dar o que me for mostrado. Eu não acrescento nem tiro nada, porque nem sempre sei o significado total de tudo. Mas é como transferir o que eu vejo e depois usar isso para expandir. Aí eu fui ao leito de uma ferrovia. Cheguei a um ponto e parei. Eu disse, foi aqui que aconteceu. Ele estrangulou a mulher. E eu vi o homem suando. Eu vi os cabelos pretos, com barba e uma bandana na cabeça. E ela disse, eu vejo uma arma, um instrumento. Não tenho muita certeza do que é, mas é pontudo. Eu senti com certeza que a personalidade dele não estava em equilíbrio. Carol acredita que o assassino foi ferido recentemente, mas não durante o crime. Ela disse, ele se feriu de algum outro jeito. Não teve nada a ver com o crime. Eu senti que havia outra pessoa nos arredores. E a pessoa que eu vi na área da mata me parecia um homem de cor. E eu disse, não foi ele.
mas eu sinto que havia alguém ali observando. Você está com o homem certo e ele agiu sozinho. Foi isso mesmo que ela disse. Simples assim. A visão da médium apoia a crença do promotor de que David Myers e não Paul Tufts matou Karen. Acho que o local exato... Foi tranquilizador para mim, eu me senti melhor, mas ainda não havia evidências admissíveis. Você está com a pessoa certa. Os investigadores acharam uma camisa ensanguentada, a carteira e a luva de Karen no carro de Myers. Mas o suspeito é rápido com as respostas. E essas roupas ensanguentadas na mala, David? São minhas e é sangue. Eu sofri um acidente de motocicleta. Foi há alguns dias. A serologia atesta a história dele. O sangue nas roupas é de um tipo diferente do sangue de Karen. David, mas e a carteira e a luva? Ela esteve no carro, sim. Porque estávamos indo de bar em bar. Então ele tinha explicações. Eles também acharam um pelo diferente no corpo. Mas em 1998, a tecnologia do DNA está nos primórdios. E os resultados levam meses. O que eles podem dizer até agora, com exames microscópicos, é que o pelo é de um homem branco. E assim livrando Paul Tufts. Mas por que ele admitiria um crime que não cometeu? De novo, o promotor recorre a Carrier. Por que você O Bill pediu ao rapaz para entrar e o interrogou. E eu fiquei sentada ouvindo. E fiquei ouvindo a voz dele. Carrier consegue captar energia através da voz dele. Não o que eles dizem, mas a verdade. Por que você furou os pneus do carro dela? Tufts jura que não matou Karen. Eu queria impedir que ela fosse embora dali. Ele finalmente admitiu que estava lá e que tinha posto as cavilhas debaixo dos pneus do carro da ex-esposa. E que enquanto estava lá fora, ele começou a ouvir alguns sons, uns gemidos. E aí foi lá ver. E que ele a viu caída lá, mas estava assustado demais para chamar a polícia ou fazer alguma coisa. Eu acho que ele queria assustar a ex-esposa. Acho que ele queria que ela acreditasse que ele era capaz de fazer algo tão horrível. Porque ele a queria de volta. Ele estava desesperado. Ele queria desesperadamente que ela voltasse. Eu tinha mexido no carro dele. Carrier acredita que agora ele diz a verdade. E aí eu quebrei umas coisas Porque ele não tinha a energia que eu havia reconhecido no criminoso. David Myers. O promotor está convencido de que Myers é culpado. Mas não conseguiu o bastante para convencer um júri contra uma forte equipe de defesa. Na frente do tribunal, eu tenho que provar, sem sombra de dúvida, que foi o David Myers. E ele só tem que plantar as sementes da dúvida ou até mesmo providenciar uma teoria plausível que seja inconsistente com a culpa de David Myers. Nós temos outra pessoa que teve oportunidade, que teve acesso, que tinha raiva. Os advogados de defesa vão argumentar que esse outro homem está drogado, que é usuário de drogas, que está enfurecido. Então ele descarrega a fúria em uma pessoa inocente que, por acaso, estava andando pelos trilhos. Skank não tem escolha se não retirar a acusação de homicídio por hora, enquanto continua a montar o caso. Com certeza, foi positivo. O promotor recebe mais conselhos da médium Carrier Kirkpatrick. Entendi. Isso. Ela disse, você tem que olhar as fotografias com cuidado e ver os outros ferimentos que estão no corpo dela. Eu estou vendo uma pessoa. Ela disse, eu não sei exatamente o que elas vão te dizer. Só observando. Mas há provas naquelas fotos. O conselho da médium se mostra valoroso. David Myers se envolveu num acidente de motocicleta pouco tempo antes. E tinha sofrido ferimentos em um dos dedos que estava com um curativo. Quando olhamos com atenção,
as fotos da autópsia, dava para ver o que pareciam ser marcas de dedos. Veremos que elas dão várias. E que uma das marcas era diferente das outras. Mas uma diferente das outras. Como se 2 dedos. O que combinaria com a posição do dedo dele ferido. E os resultados do DNA do pelo retirado do corpo finalmente chegaram. O perfil do DNA batia com o do David Myers. E isso era poderoso. E a verdade prevalece. Em 1996, o júri declara David Myers culpado de homicídio qualificado com agravante. E ele recebe a pena de morte. Ele entra com um recurso que ainda está pendente. Na minha mesmo. Pegamos o David Myers antes que ele matasse mais gente. Porque eu acho que ele tinha potencial para isso. Acho que ele não ia parar. É um tipo de crime extremamente raro. É o tipo de crime que vemos pouco durante toda a carreira. É o que nós chamamos de crimes hediondos. Crimes de gelar o sangue. Para mim, este caso foi uma batalha épica, uma guerra. Porque levou mais de 7 anos e meio para a fase inicial de julgamento ser concluída. Tremendos desafios científicos e técnicos. Finalmente terminou. Justiça para uma jovem com muito potencial. Ceifada no início da vida, justamente quando ela estava abraçando as alegrias e os desafios da maternidade. Ela tinha uma beleza especial. A filha de Karen, que era bebê na época da morte da mãe, agora é uma adolescente que ficou apenas com as fotos e com as lembranças da avó de uma mãe que ela jamais vai conhecer. A área norte de Sacramento é uma imensidão de fazendas e ranchos de gado. Em 10 de agosto de 1980, no último ano de faculdade, Natalie Fenwick volta para o campus em Redding, Califórnia, depois de visitar a família em Sacramento. Natalie pega a rota turística. Com 3 horas de viagem, ela deve chegar à faculdade por volta das 10 horas da noite. Mas logo depois das 8, Natalie tem problemas na rodovia 20. Ela deve ter batido em alguma coisa e está sem estepe. Ela está sozinha, numa época em que o telefone celular não existia. Sua única esperança é que alguém pare para ajudá-la. Duas horas da manhã. A mãe de Natalie aguarda ao lado do telefone. Não há notícias de que a filha dela tenha chegado à faculdade. E a preocupação se transforma em medo. Eu queria falar com a polícia sobre um desaparecimento. Por favor, podem mandar alguém aqui. Ela não é disso, ela tem um Chevy Vega. O gabinete do xerife do município de Lakes pede um alerta. E às 2h45 daquela madrugada, um delegado localiza o carro de Natalie no município vizinho de Colusa. John Kurt é patrulheiro do gabinete do xerife do município de Colusa. O carro foi encontrado na rodovia 20, perto da divisa entre os municípios de Colusa e Lake. E estava com um pneu furado. Não há sinal de Natalie. E a situação parece ruim, de acordo com o detetive do município de Lake, Callenstein. Tinha coisas no carro, roupas, malas, coisas que as pessoas não costumam abandonar. É isso mesmo. A mãe de Natalie disse à polícia que poucas horas depois que a filha saiu, ligou de um posto de gasolina. Ela disse que tinha furado um pneu, que teve problemas com o carro, que ia consertar e seguir viagem em poucas horas. Os investigadores localizam o posto de onde ela ligou. Os funcionários reconhecem Natalie pela foto e conhecem o homem que parou para ajudá-la. É pro carro dela. É um morador local, chamado Jerry.
Olha, aqui não tem ninguém, não. O posto não tem pneu para o carro de Natalie. Olha, tá achando muito caro. Mas Jerry tem uma ideia. Ele tinha um amigo, a uns 10 ou 11 quilômetros, que tinha uns Vegas antigos, dos quais ele achou que podia tirar um pneu. E ela queria ajudar nisso porque estava numa área estranha e não conhecia ninguém por ali. E aí eles foram juntos tentar ver o que podiam fazer para conseguir um pneu para o carro. Vegas antigos? Para os funcionários, o plano parecia estranho. Um cara que tinha Vegas antigos. O motorista do reboque disse que tinha rodado tudo por ali, como todos os motoristas de reboque, e que não tinha visto ninguém que tivesse 1 ou 2 Vegas antigos. Por terem o nome e a descrição do homem, a polícia sabe a quem procurar. Quando eu ouvi a descrição, eu soube logo quem era. É Gerald Stanley, conhecido pelos policiais da área. Ele já foi preso por homicídio. Conhecendo o passado de Gerald Stanley, nós logo descartamos outros suspeitos. Se Natalie está com Stanley, os investigadores não têm muito tempo. Ligamos para os bombeiros voluntários, as equipes de busca e resgate, o nosso pessoal da polícia, o pessoal da polícia do município de Lake. E então a gente começou trabalhando de fora para dentro. A partir do carro dela, nós começamos a procurar, seguindo pelas estradas, tentando achar algum sinal dela. Íamos o mais rápido possível com o efetivo que tínhamos, esperando encontrá-la antes que acontecesse alguma coisa muito ruim. Queríamos encontrá-la viva. E logo uma médium vai ajudá-los na busca. Eles procuraram por ela e fizeram o máximo possível, acredite. Precisavam de ajuda. Em agosto de 1980, Natalie Fenwick, de 21 anos, desaparece no norte da Califórnia. E um encontro com um assassino condenado, Gerald Stanley, a deixa em perigo de morte. O delegado John Kurt teme que já seja tarde demais. Quando descobrimos que ela foi vista pela última vez saindo com Stanley, meu coração disparou porque eu sabia que as chances de encontrá-la com vida eram de mínimas a nenhuma. Fica aí. Sempre foi perigoso para as mulheres cruzarem o caminho de Gerald Stanley. Em uma manhã de 1975, depois que sua segunda esposa deixou os filhos deles na escola, Stanley atacou. Depois de cumprir só 4 anos e meio pelo homicídio, ele foi solto por bom comportamento em outubro de 1979. Esperando para recebê-lo estava a esposa número 3, que depois desapareceu sob o que as autoridades chamam de circunstâncias misteriosas. Stanley negou qualquer envolvimento. Sua quarta esposa o deixou após poucas semanas e foi morar com o pai em seu hotel. Enquanto a busca por Natalie continua, chega outra notícia terrível. Sim? Como? Há várias horas, um atirador de tocaia matou a quarta esposa de Stanley no distrito de Lake. Os investigadores acreditam que foi Stanley. E agora temem que Natalie tenha tido o mesmo destino nas mãos do mesmo homem. Nessa altura, você perde a esperança de achá-la viva, conhecendo o suspeito com quem está lidando e o fato de que ele acaba de matar uma esposa e que está fugindo por isso, e matou outra esposa antes. O meu coração disparou porque eu sabia que ele não tinha nada a perder. A polícia faz o possível para pegar o fugitivo. Mas Gerald Stanley se recusa a ser preso. Ei! Para! Para!
Stanley pode estar em qualquer lugar. Ele conhecia muito bem a região, as estradas secundárias e as estradas de serviço na floresta. Ele conhecia todas como a palma da própria mão. Não há sinal de Natalie. Achar Gerald Stanley naquele terreno e naquela área que ele conhecia tão bem era como procurar uma agulha num palheiro. Direto em frente. Os investigadores se recusam a desistir. Estávamos procurando Gerald Stanley, mas estávamos mais preocupados em achar Natalie. Mantínhamos uma chama de esperança de que conseguiríamos achar a moça viva. 2 dias depois, a polícia acha Stanley escondido na casa de um parente. Vocês vão ver que eu não tenho culpa nenhuma. Ele é preso pelo assassinato de sua 4ª esposa e é levado de volta para o município de Lake. Finalmente, a polícia encontra seu homem. Mas ainda não encontrou Natalie. Trabalhando nisso. Como assim? Ele não no disse momento nada. não podemos. Está brincando. Ele está preso. É o principal suspeito. A polícia e a família de Natalie têm perguntas urgentes. Nada por hora, senhora. Ele a matou? Ou ela ainda está por aí, em algum lugar? Talvez ele a tivesse ferido gravemente e pensado que tinha matado, mas não matou e ainda podíamos achá-la com vida. Então, esse era o nosso foco principal na época, porque é uma área muito grande, não dá para cobrir tudo com um efetivo limitado num período de tempo razoável. Estávamos muito frustrados. Estávamos sem pistas. O detetive Kallenstein sabe o que fazer em seguida. Okay. Quando você exaure todos os outros meios, as evidências físicas acabam e você fica sem testemunhas, aí está na hora de falar com uma médium. Stein fala com o delegado Kurt sobre a médium Kay Ray. Ele disse, você vai achar que eu sou doido. E completou, eu conheço uma médium, Kay. Ela me ajudou muito no outro caso. Rapidamente. Falou muitas coisas que se mostraram verdadeiras. E ele perguntou, o que acha de entrar em contato com ela? Kurt está disposto a tentar de tudo para achar Natalie. Aí eu fui ao meu chefe. Contei a ele o que queria fazer. Aí ele balançou a cabeça e disse, você não tem mais nada, não é? Eu disse, não temos absolutamente nada. Não temos corpo, não temos nada. E o tempo está correndo. Eu disse ao John que ia entrar em contato com Kay para ele. Mas não esperava milagres. Porque a minha experiência com ela diz que você tem que interpretar o que ela fala. Imediatamente, Kay sente o suspeito. Não gostei dele, nem do cheiro dele. Ela percebe uma força sombria, maligna. E Natalie um grande perigo. Lentamente, a noite de horror de Natalie passa pela mente da médium. E cada detalhe é mais assustador do que o anterior. Natalie Fenwick, de 21 anos, ainda está desaparecida. E o homem suspeito do seu desaparecimento, o assassino condenado Gerald Stanley, não fala. Frustrado, o detetive Kallenstein pede ajuda à médium Kay Ray. Quando você pensa em médium, pensa em alguém que está fora da camada de ozônio. Está nas nuvens, mas ela é muito realista. Um disparo de arma de fogo. Ela não é uma milagreira e nem professa ser. E vai lhe dizer isso muito francamente. Não. Mas tem uma capacidade enorme de ver o que nós não vemos. Eu sei. Kay concorda em pegar o caso sem cobrar. Eu lembro perfeitamente. Eu comecei a doar o meu tempo à polícia porque achei que eles fizeram muito pelas comunidades em que estavam. Eu quis dar isso em troca. Para começar, ela quer saber o que a polícia já tem. Carro com aquele homem. Eu senti que era perda de tempo para mim falar a eles sobre o caso. Então eles me disseram o que sabiam e eu disse a eles o que sabia. E juntamos as duas coisas para ver se batiam. E se adiantava alguma coisa. Eu dei a ela algumas informações. A idade da moça, a descrição física
A descrição do veículo, localização. E eu peguei daí e passou como um filme. Lá estava a tela grande e eu comecei a botar as pessoas nos lugares. O pneu do carro dela furou. Ela não vai entrar em transe, mas vai olhar à distância e fazer uma declaração profunda sobre o que acabou de ver. E, geralmente, ela está certa. Acredite. Imagens de Natalie piscam na mente da médium. E Kay vê a triste verdade. Ela foi baleada. Porque eu sabia que ela estava morta. Senti que o coração não batia. Com amigos, alguma coisa assim. Ao ter acesso às visões, Kay não confia somente nelas. É um terreno único. Porque você só pega parte da mensagem se usar um sentido só. O que eu escuto? Eu lembro que o barulho do trânsito estava perto. Então era perto de uma estrada. Eu ouvia água corrente. Havia um riacho lá, porque eu não ouvia ondas e coisas que se ouvem no mar ou talvez num lago. O que eu sinto? Eu só senti o terreno árido como... Eu olhei para ver onde ela estava enterrada. Foi quando eu senti que queria ir ao subsolo, mas ela não estava no túmulo. E também não estava na superfície. Então eu senti que o corpo dela não estava enterrado. E ele não pensou em enterrá-la. Parecia que havia poços antigos lá alguma vez, mas não estavam operando. E que ele a tinha jogado lá. Kay já fez tudo o que podia. O resto cabe à polícia. E eu vou aonde eles não olham. E só por isso é que eu estou aqui. Eu não vou até lá, eu só digo o que vem à minha cabeça e digo a eles. Então eles vão ao local. Kay disse que havia poços de petróleo antigos na área. Pedras e rochas. Tábuas no chão. E que Natalie seria encontrada nessa área. Aí Cal perguntou se isso me dizia alguma coisa. Kurt conhece muitos locais possíveis que cabem nesta descrição. Eu conhecia bem a área, sabia que havia poços lá. Só não conseguia lembrar exatamente onde eles estavam na estrada. Ia levar muito tempo investigando e procurando os poços. Na prisão do município de Lake, de posse da informação de Kay, os detetives tentam fazer o suspeito Gerald Stanley falar. Olha, isso... Mas ele continua de boca fechada. E os investigadores sabem por quê. Não tenho mais nada a dizer. Sem uma confissão, o caso é totalmente circunstancial. Não tínhamos muitas evidências para ligá-lo à morte dela, a não ser o fato de que ela saiu do posto de gasolina com ele. Então, era importante achar o corpo rapidamente. Escute, acredite. A polícia precisa de provas. E a família de Natalie quer respostas. As visões de Kay vão providenciar isso com precisão inimaginável. A polícia prende Gerald Stanley, o homem suspeito de matar Natalie Fenwick, de 21 anos. Mas eles ainda precisam achar o corpo. E seguem pela rodovia 20, onde ela foi vista pela última vez. Procuravam o local de poços antigos abandonados que a médium Kay Ray descreveu. Após várias horas, nada. Mas eles não podem desistir. Natalie está em algum lugar por ali. Finalmente, eles veem um lugar como Kay viu em suas visões. Abaixo do nível do solo, mas não enterrada. Eles a encontram. Aí.
delegado John Kurt fica atordoado com a precisão de Kay. Ela não poderia ter descrito melhor. Foi como se ela estivesse lá, olhando e descrevendo para nós. A gente ouvia o trânsito passando na rodovia principal. A gente ouvia a água corrente, como Kay descreveu, de rochas e tudo. Eu fiquei bobo por saber que ela só teve umas informações básicas nossas. Há algumas pistas na cena do crime. A polícia recolhe amostras de pedras e de terra. Mas as evidências não revelam como nem quando Natalie morreu. Uma autópsia dá respostas parciais. O legista não consegue determinar a hora da morte, mas conclui que ela morreu com um tiro calibre 25 na cabeça. Mesmo assim, os investigadores não estão próximos de provar quem matou Natalie. Então nós não tínhamos como ligar Stanley à cena onde o corpo foi encontrado. O que ainda deixava muita dúvida do tipo, ele a matou ou não. Os geólogos examinam as pedras encontradas perto dos poços e determinam que elas são típicas daquela área específica. A polícia acha pedras exatamente iguais no carro de Stanley. Eu vi pelo rádio. Estávamos felizes porque o tínhamos ligado à cena do crime. Não havia outro meio daquela pedra ter ido parar no carro dele. A polícia acredita que Stanley a matou e jogou o corpo num poço raso. E que no dia seguinte, ele fez pontaria de novo, matando sua quarta esposa. A promotoria do município de Lake acusa Stanley de homicídio qualificado na morte a tiros de sua esposa. Um júri o considera culpado e o sentencia à morte. Com Stanley fora das ruas para sempre, a família de Natalie Fenwick resolve não passar pela dor de um julgamento e ele não é acusado da morte dela. Ele jamais foi acusado de algum crime ligado à sua terceira esposa. Graças aos esforços unidos de investigadores e de uma médium, Gerald Stanley jamais vai fazer mal a outra pessoa fora do sistema penitenciário de novo. No início eu estava cético, mas a informação que Kay nos deu nos fez achar o corpo. E nos ajudou a encontrar provas que nos mostraram que foi Gerald Stanley quem matou Natalie. Eu não hesitaria um instante em chamar Kay se estivesse em uma situação parecida. Eu tenho muita fé nela. Duas jovens necessitadas. Uma aceitou a ajuda de um amigo. A outra confiou em um estranho. As duas vítimas do pior ato de traição. Crimes sem sentido que poderiam ficar sem solução se não fossem as autoridades determinadas e as médiums talentosas que trabalharam com elas. Versão brasileira Audiocorp.